O tema da nossa reflexão nesta manhã está impresso na capa do nosso boletim, a voz que impactou a terra. Iremos logo identificar que voz é esta que impactou a terra. Claro que esta voz não é a voz humana, é a voz de Deus, a única voz que teve, tem e terá o poder para impactar a terra. O que significa esta palavra impactou? No item número 1, a voz do céu, registrado em Hebreus, capítulo 12, versículos 25 a 28, começa fazendo uma advertência: vede que não rejeiteis ao que fala. Portanto, quem fala? Deus. Não rejeitar Deus, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. E ele aqui faz uma comparação de advertências, uma feita na terra e outra feita no céu. Vamos pegar dois exemplos do Antigo Testamento de advertências que foram feitas para aquelas pessoas. Noé, a geração de Noé estava experimentando uma grande iniquidade, isto é, o pecado em proporções catastróficas. E o que Deus disse a Noé? Que ele providenciasse uma arca para que ele, juntamente com os seus, fossem salvos. Mas agora a advertência é a advertência dos céus. Mas ainda sobre a advertência da terra, nós queremos falar sobre Sodoma e Gomorra, que foram também advertidos. Abraão fez intercessões, algumas intercessões por Sodoma e Gomorra, falando com Deus a respeito da quantidade de pessoas que fossem justas, e em nome dessas pessoas Deus pouparia Sodoma e Gomorra. Mas quando chegou a um determinado número, nem aquele número existia em Sodoma e Gomorra, e Sodoma e Gomorra foram destruídas, aquelas duas cidades, e escapou Ló, suas filhas, a esposa de Ló. Mas mesmo assim a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas o que é que diz aqui a palavra? Diz que a advertência agora é a advertência dos céus. Vamos pensar o que é que diz Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, a advertência do céu e daqui da terra é a advertência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que é que diz a voz do céu? Diz que ele abalará a terra, mas não somente a terra, mas também o céu. E o que é que isto significa? Em Hebreus capítulo 12, versículo 27, nós encontramos a explicação. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. O que é que Deus está dizendo? Que todas as coisas criadas, por mais belas, por mais bonitas que sejam, como o sol, como as plantas, como as estrelas, como os mares, tudo isto será removido. E o que vai permanecer? As coisas inabaláveis. Por exemplo, no versículo 28, ele diz: pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Isso significa que o reino de Deus é inabalável e é uma realidade espiritual, não uma realidade material. Mas como nós estamos falando a voz que impactou a terra, o apóstolo Pedro, ele foi um dos privilegiados, porque ele foi testemunha ocular e auricular desta voz. Significa testemunha ocular? Aquele que viu, e auricular, aquele que ouviu. E em 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 a 21, ele descreve esta experiência. E aí veja o que é que o apóstolo Pedro diz: porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo o que ele viu, o que ele testemunhou, e ele descreve. O que é que ele diz aqui, versículo 17: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora veja o que é que Pedro diz no versículo 18: e essa voz dirigida do céu ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Quer dizer que Pedro, ele faz aqui uma diferença entre fábulas e a experiência real dele ter visto e ouvido a glória magnífica de Jesus
Cristo. E o que é uma fábula? Como que Pedro dizendo: olha, eu não sigo algo como uma história de carochinha, uma história que nós poderíamos fazer uma comparação de fábulas hoje. Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Romeu e Julieta e outras fábulas, histórias que foram criadas, que foram inventadas. Pedro, ele tem plena consciência de quem de fato era Jesus Cristo, e ele diz isso, está aqui escrito: essa voz dirigida do céu. Voz de quem? Qual a voz que estava sendo dirigida do céu? A voz de Deus. E uma outra coisa muito importante: o idioma. Deus falando uma língua em que Pedro pôde entender aquele idioma, aquela palavra, para que depois ele pudesse escrever como de fato ele diz aqui. E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. E aí o que é que Pedro diz a respeito das profecias? Agora ele se volta para as profecias e diz o seguinte, no versículo 19: e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. A palavra profética. Que palavra profética? A palavra de Jeremias, a palavra de Isaías, a palavra de Sofonias, a palavra de Amós, a palavra de Abacuque, a palavra de Ageu e todos os profetas. Quer dizer que Pedro diz que aqueles que falaram, aqueles que foram profetas de Deus no Antigo Testamento, eles também não estavam seguindo fábulas engenhosas, criadas, inventadas pelo homem. E Pedro vai mais além, versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então os profetas, os apóstolos, eles não estavam dando uma opinião. Domingo próximo passado nós falamos a respeito de que o dono da verdade, e dizemos que Deus, ele não dá opinião, ele revela a sua palavra. E o apóstolo Pedro aqui, ele testifica o que é que ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Os profetas escreviam porque Deus falava, e não escreviam para ter um best-seller, para ganhar dinheiro em cima daquilo que estava escrevendo. Não, eles escreviam porque Deus falou, e eles escreviam o que Deus falou.
E muitos profetas diziam: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Isaías não diz, assim diz Isaías. Jeremias não diz, assim diz Jeremias. Assim diz o Senhor. Mas o que tão maravilhoso Pedro testemunhou. O apóstolo Mateus registrou este momento. Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 5. Mateus, ele escreveu. Mateus não estava lá naquele monte. Estava Pedro, Tiago e João. Mas Pedro falou, e Mateus, que era apóstolo, ele redigiu, ele escreveu aquele fato que o apóstolo Pedro descreveu em 2 Pedro e que nós acabamos de ler. E intitulamos: Deus se revela. E o que é que diz Mateus 17, 1 a 5? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João. Dos 12 apóstolos, apenas esses 3, Pedro, Tiago e João, irmão deste, isto é, João, irmão de Tiago, que a Bíblia relata o nome de João e Tiago, filhos de Zebedeu. E aí o que é que diz aqui? Tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Significa transfigurado diante deles. Jesus, naquele momento, mostrou quem de fato, em essência, Ele é. Ele revelou que Ele é Deus. Olha o que é que diz, versículo 2: e foi transfigurado diante deles. E veja o que o apóstolo Pedro pôde captar daquela transfiguração, que é que diz: o seu rosto resplandeceu como o sol. Portanto, algo extraordinário, que o apóstolo Pedro nunca tinha visto aquilo, nunca. Ele estava sendo privilegiado, ele estava diante de Deus. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Versículo 4: Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Que voz era esta que saiu daquela nuvem luminosa? A voz de Deus, e a voz de Deus autenticando a missão do seu filho: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Comprazo significa em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. E o que é que Deus diz? A ele ouvi, a ele escutai. Ele quem?
Jesus. Deus, na sua condição de eterno Pai, e Deus